Ele está emocionado. Então, no mês de abril, nós vamos estar falando a respeito do livro de Filipenses. A cada domingo, nós vamos estar ministrando uma porção pequena de cada capítulo. Por quê? Porque se a gente for abordar todo o assunto de Filipenses, a gente vai ficar aqui até a gente virar uma caveirinha. Então, a gente aborda alguns pontos principais do capítulo e assim a gente vai seguindo na nossa série. Tem um pastor histórico da época da história da igreja, que ele pregou durante 30 anos o livro de Romanos na igreja dele, e só Romanos, para vocês terem ideia de quão profundo é um assunto quando a gente se debruça sobre ele. Então nós vamos estar falando a respeito do livro de Filipenses, e que você possa caminhar junto conosco nessa jornada, porque com certeza absoluta o Senhor tem um tempo novo para a sua vida, amém? Podemos ler a partir do versículo 1? Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela palavra, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o princípio, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja na minha algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto do Espírito da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulando no Senhor, por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas há outros o fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que me importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Cristo, isso resultará em minha libertação. Mas a ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher.
Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuem a ter. Amém? Vamos orar? Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós engrandecemos o Teu nome, entregamos ao Senhor toda e qualquer situação, toda e qualquer questão, Senhor. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, leve a nossa mente cativa ao Teu senhorio, e que nós possamos receber do Senhor a Tua palavra e colocarmos em prática, como assim o Senhor se agrada, e que possamos ser, Pai amado, uma extensão do Teu reino sobre a face da terra. Em nome de Jesus, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tudo posso naquele... Eu tudo posso naquele... O apóstolo Paulo, quando ele vai... Ele tem uma situação, irmão. Ele já está condenado à morte, ele foi decapitado, ele está preso. Essa provavelmente é uma das últimas cartas do apóstolo Paulo. E quando ele escreve essa carta aos crentes de Filipe, com a intenção de fortalecer os irmãos, não por causa das perseguições, não por causa das algemas, mas por causa do Evangelho. Quando nós olhamos para essa carta do apóstolo Paulo, nós podemos definir ela em três aspectos. Que, em primeiro, o Evangelho é a boa nova para toda a humanidade. Em segundo lugar, o Evangelho é a proclamação da palavra de Deus. E em terceiro lugar, o Evangelho é a revelação de Jesus Cristo. Quando ele está escrevendo essa carta, ele tem a intenção de agradecer aos irmãos, porque a igreja de Filipe é considerada uma igreja pobre, uma igreja que passava necessidades financeiras, mas em compensação foi a igreja que mais ajudou o apóstolo Paulo financeiramente. E quando ele vai escrever essa carta aos crentes de Filipe, ele o faz com grande alegria. Então, quando nós lemos o livro de Filipenses, nós temos que ter isso na nossa mente, que a carta de Filipenses não é a respeito das prisões de Paulo, a carta de Filipenses não fala a respeito da defesa de Paulo quando ele foi ser julgado pelo Império Romano, mas fala da alegria de viver em Cristo, e ele pontua essas alegrias através de várias situações. Ele pontua essa alegria através de várias visões que ele tem a respeito da igreja de Filipe, que faz com que os irmãos também se alegram com o apóstolo Paulo, faz com que os irmãos também tenham dentro de si o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém?
Então é uma carta, sim, magnífica, é uma carta poderosa em seus efeitos. Quando nós vamos entender o que acontece no capítulo 1, no versículo de número 12 diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então, em primeiro lugar, precisamos olhar para o passado com discernimento. O apóstolo Paulo está olhando para o passado da vida dele, ele está olhando para as coisas que aconteceram na vida dele. Ele está olhando para os naufrágios, ele está olhando para os açoites, ele está olhando para a maneira da qual ele foi ressuscitado pelos apóstolos em Atos 16. Ele está olhando para os irmãos que os abandonaram, ele está olhando para toda e qualquer situação negativa, perigosa, dolorida, dolorosa, humilhante, ultrajante, que aconteceu na vida dele. Mas quando ele fala no versículo de número 12, ele diz: essas coisas contribuíram para maior proveito do Evangelho. Essa ação do apóstolo Paulo é uma defesa da fé, dizendo: olha, eu não sofri boa, eu não sofri como alguém que é um azarado na vida, eu não sofri como alguém que nasceu com o pé na cova ou nasceu desprovido de sorte. Quando ele fala a respeito do versículo 12, ele está dizendo: olha, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu sofri, tudo aquilo que se acometeu na minha vida, teve por maior proveito o Evangelho de Jesus Cristo. Ora, pastor, o que tem a ver com isso? Você tem a ver com isso o seguinte, que por mais que você tenha lutado, por mais que esteja doendo, por mais que você esteja machucado, por mais que as coisas estão batendo na sua porta negativamente, por mais que você perca emprego, por mais que a sua prestação esteja atrasada, por mais que as coisas estão difíceis, Paulo está dizendo: olha, eu sou um vivo de que todas essas coisas contribuíram para a minha fé. Não foi o diabo que me tocou, não foi os demônios que me flagelaram, mas o próprio Cristo, o próprio Deus permitiu para que essas coisas aumentassem a minha fé. Então Paulo está dizendo: olha, o que aconteceu na sua vida foi permissão de Deus, e por isso você se alegra no Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Paulo está dizendo: eu me alegro nas tribulações, porque quando eu caí, Deus me levantou. Quando eu estava deitado, Deus me cobriu. Quando eu estava com fome, Deus trouxe comida. Minha agenda não é colocar nos compromissos pelo diabo, mas a minha agenda é um compromisso firmado com o Senhor Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Paulo está dizendo: embora Satanás tenha intentado contra ele, que estava em comando de tudo à sua volta, mas a vida particular do apóstolo Paulo pertence a Deus. Por mais que você esteja vivendo uma situação ruim, a sua vida pertence a Deus. Você é lavado e remido do sangue do Cordeiro, e você pertence a Deus. Então, em nome de Jesus, você não foi um aborto do seu pai, você não foi um acaso, um fruto de uma relação que não deu certo. Muito sério, quando você nasceu, Deus colocou os olhos em você e disse: esse para mim é vaso escolhido para ser exaltado e glorificado sobre a face da terra. Diga assim comigo: eu sou vaso escolhido. Eu sou vaso escolhido. Consegue entender isso? Paulo está olhando para o passado e está dizendo: olha, aquele dia que eu quebrei o braço, eu culpei o diabo. Não, você não precisa culpar absolutamente ninguém, porque a sua vida continua debaixo do controle de Deus. Mas aí de repente você pode ficar um pouco cabisbaixo, porque o apóstolo Paulo, ele reclama de que algumas pessoas o abandonaram, como Marcos, como Alexandre, como outros homens que estavam perto dele. Ele ainda fala: olha, somente Lucas está comigo. Talvez nos seus momentos de alegria, talvez nos seus momentos de luta, talvez nos seus momentos de tristeza, as pessoas te abandonam, as pessoas se afastam, as pessoas dão um passo para trás com medo de chegar perto de ti. Mas aquele que não dorme e não tosqueneja, esse jamais te abandona, esse jamais te abandona, e ele está aqui nessa noite recebendo a sua adoração, porque ele sabe que você é fiel a ele.
independentemente das suas lutas, independentemente das suas situações. Meu irmão, olhe para o passado, mas olhe com alegria. Olhe para o passado, mas olhe como a agenda de Deus na sua vida. Paulo tinha motivo para poder amaldiçoar tudo e a todos, motivo para reclamar de tudo e a todos, mas ele decidiu dizer: tudo que aconteceu na minha vida foi permissão de Deus, e por isso eu continuo confiando em Deus, porque Ele cuida de mim nas coisas ruins e nas coisas boas. Foi permissão de Deus. Ele sabe por que você está passando por isso. Ele sabe porque às vezes parece que a peça não se encaixa no quebra-cabeça. Ele sabe porque às vezes parece que a marcha não entra. Ele sabe porque às vezes o não dói. Ele sabe o porquê enviou. Porque quando a gente olha para a nossa vida, péssimo costume de amaldiçoar o nosso passado. Ai, quando eu morava com fulano, eu era feliz. Ai, eu tinha um emprego bom e não sabia. Ai, eu era feliz e não sabia. Você está dizendo a Deus que Deus não pode te dar uma vida melhor do que você tem? Você está dizendo que o Senhor é incapaz de fazer você uma pessoa melhor do que você é? Você está querendo dizer que o seu passado é mais gostoso do que o futuro glorioso que o Senhor tem para ti? Então, quando a gente olha para esse versículo, nós temos que ter o discernimento de que a sua vida continua debaixo do controle de Deus Todo-Poderoso, e Ele não vai deixar você escapar das suas mãos. Quem está me entendendo, diga amém. Diga assim comigo: então, só me resta uma coisa: vergonha na cara. Por quê? Porque a gente fica muitas vezes olhando para o nosso passado como se fosse uma desgraçaiada. E Deus está dizendo: não, eu pedi para trocar, não pedi? Não, agora eu vou usar isso aqui, você vai aprender. E eu fico sem retorno para eles ouvirem minha voz. Eles que lute, velho. Fique em paz, eu mexi com som de igreja, eu sei o que é isso. Na igreja tem 2 púlpitos. Um é esse aqui. Qual que é o outro? O som. Porque qualquer probleminha que dá, todo mundo olha para trás. Não é isso? Então, quando a gente olha, amados irmãos, para esse versículo de número 12, nós precisamos entender que o nosso passado não foi escrito pelo dedo do diabo. O nosso passado foi escrito pela potente mão de Deus. Salmo 139, versículo de número 16 diz: quando eu estava sendo gerado no ventre da mãe, o Senhor tinha todos os dias da minha vida escrito num livro, quando nenhum dele ainda existia. Deus cuida de você. Deus caminha com você. Deus está com você sobre todas as coisas. Em segundo lugar, ele faz uma declaração que é um tanto quanto maravilhosa, mas dolorida. Mas para nós evangélicos, para nós cristãos, nós temos dificuldade com isso, porque o nosso símbolo máximo é uma cruz, que é um símbolo de crucificação, é um símbolo de tortura. Mas quando o apóstolo Paulo vai olhar para o seu presente, quando o apóstolo Paulo vai olhar para a situação que está envolvida nele, ele sabe que ele já foi condenado, ele sabe que ele está com data marcada para ser decapitado, ele sabe que as cartas deles estão fluindo sobre a Ásia, ele entende que ele é mais útil preso do que solto, e aí então ele faz uma declaração digníssima no versículo número 6, do capítulo de número 1. O apóstolo Paulo diz: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, que declaração poderosa, que declaração impactante, que declaração amável. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês
irá terminá-la até o dia em Cristo Jesus. Durante muitos anos nós cantamos: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel. Amém? Chega que eu não posso dar os meus dons, talento de cantor. Precisamos olhar para o nosso presente com alegria. Por que precisamos olhar para o nosso presente com alegria? Porque aqui Paulo está dizendo: olha, não está começando uma história na sua vida. Deus não está começando um novo começo na sua vida. A Bíblia diz que Deus está começando. A Bíblia diz assim: olha, o que você está experimentando nesses dias, olha, o que você está experimentando por hora, olha o que você está vivendo, o que você está curtindo, o que você está fluindo, é só o começo de tudo na sua vida. Paulo está dizendo: olha, você não chegou tarde, você não chegou depois, você não chegou atrasado, você chegou no momento certo, porque o que você está vivendo nesses dias é o começo de Deus para a sua vida. Então você tem que olhar para esse e falar: caraca, então eu achei que 45 anos meu tempo passou, eu achei que com 50 anos já estava velho demais, eu achei que com 25 eu já perdi essa oportunidade. Então ele está dizendo: não, você está no local certo, você está na hora certa, você está no lugar certo, porque hoje eu começo sobre a sua vida. E o que ele está dizendo? Ele vai começar o quê? Ele vai começar a pintar um quadro? Ele vai começar a pintar uma parede? Não, a Bíblia é bem específica. Deus começou uma obra. Diga assim comigo: uma obra. Uma obra. Quem é que gosta de obra? Diga amém. Só pedreiro, né? Não é isso, pedreiro? Ama o orçamento. Tem aquele videozinho que fala, né? Você acha que é rico? Até pedir para o pedreiro um orçamento da sua casa. Está dizendo: olha, Deus vai começar uma obra. Deus vai começar uma obra. Obra fala do quê? Obra fala de um lugar. Obra fala de fincar estaca. Obra fala de um endereço. Obra fixar residência. Obra fala de um início. Talvez você está no começo e você não está vendo ainda nada, você ainda não está percebendo nada, você acha que é só conversa de pregador, mas toda obra é assim. Ele não começa pelo telhado, ele começa pelo fundamento, ele não começa pelas paredes, ele começa pelas vigas e pelas colunas. Você pode não ver, você não pode sentir, mas Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando em você, e Ele começou uma boa obra. Aleluia! Ele começou uma boa obra sobre a sua vida. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Você está descansando, Ele está trabalhando. Você está cansado, Ele está trabalhando. Você está com raiva, Ele está trabalhando. Meu irmão, a notícia é essa: Deus pôs a mão na massa e Ele só vai tirar quando terminar a obra sobre a sua vida. Ele começou, aleluia. Ele Olha para o irmão que está do seu lado. Só dá uma olhadinha assim. E faz aquele julgamento que a gente não deve fazer. Dá uma olhadinha assim, vê se ele é uma casa de 2 cômodos, 3 cômodos, se é um sobradinho. Olha para o irmão que está do seu lado, dá uma olhadinha e fala assim: ih, Jesus, isso aqui parece mais um barraquinho de madeira, como diz os mineiros, aí só, não sei não. Hã? Agora fala para o irmão que está do seu lado assim: ó, não importa. Mais forte, não importa o tamanho da casa. Importante é quem está trabalhando nela. Não vai faltar nada. Deus vai te ajudar. Aleluia! Não vai faltar nada. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo: Ele começou uma boa obra. Então, meu irmão, eu não estou nem aí para as visitas. Deixa a poeira cair, deixa o samba quebrar. Eu vou continuar recebendo de Deus. Amém? Eu já contei isso 500 mil vezes. Estou nem aí.
O marido da nossa irmã Maria, que é enfermeira, é Maria? A enfermeira? Como ela perto de nós? Miriam, a irmã Miriam. O marido da irmã Miriam tem um péssimo defeito, corintiano. Com fé em Jesus, Deus há de julgar os vivos e os mortos, e os corintianos também. Corintiano. E aí um dia meu irmão chegou para mim e falou assim: Zico, vou abrir o último saco de cimento. A gente gastava um saco de cimento por dia para levantar as paredes. E eu falei, tá bom. Eu falei, então, não tem mais cimento. Eu falei, eu sei, eu entendi. Essa parte ficou clara para mim. Tá bom. De duas uma. Ou Deus vai nos dar férias. Deu 5 horas, a gente tranca o portão e vai para casa. E tiramos férias. E aí, quando ele mandar o cimento, a gente continua a obra. Caso contrário, a gente toca o barco. E aí deu 3 horas da tarde. Aí quando eu olho, o marido da irmã Miriam. Ô, pastor, tudo bom? Eu falei, tudo bem. O senhor está ocupado? Estava. Ele disse, não. O senhor pode vir aqui no meu carro comigo? Eu falei, posso. Aí eu cheguei no carro e falei assim, não, é o de trás. Aí quando eu cheguei no de trás, ele abriu a tampa traseira da van. Eu trouxe uns sementes para doar para a igreja, 30 sacos. Eu entrei dentro da obra e falei, vai cancelar das férias. Amanhã nós chegamos às 8. Diga para o irmão que está do seu lado, eu não sei do que você está precisando. Mas Deus está enviando. Amém? Não sei o que está precisando, mas os anjos do Senhor já saíram com o Waze no seu endereço e a bênção vai chegar. Então olha para o seu presente com alegria. Aquele que começou. Então quando alguém falar qualquer coisa para você, quando qualquer coisa para você, responda, aquele que está só no começo, irmão. Está só no começo. E esse começo é maravilhoso porque você não está vendo nada, mas os fundamentos estão sendo colocados. Você não está vendo nada, mas a bênção de Deus já começa a aparecer. Então, em nome de Jesus, faça como o apóstolo Paulo. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. É fiel. E para finalizar, em terceiro lugar, o apóstolo Paulo aponta no versículo de número 21. É um dos versículos que os crentes têm mais medo na face da terra. O versículo de número 21 diz, pois para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Olha para o irmão que está do seu lado. Vê se ele tem uma cara de bom velório. Olha para o irmão que está do seu lado. Vê se ele tem uma cara de quem vai dar um bom velório. Vê se ele vai partir essa semana. Ninguém gosta de falar de morte. As pessoas têm chilique para falar nome de doença. Você imagina falar sobre a morte. Você falar de morte para um jovem, sangue de Jesus, pastor, nem casei. Não é isso? Você fala para um avô, Jesus vai vir te buscar. Ele está com 95 anos, já foi registrado com 28, mas está com 95. Aí ele fala, eu nem vi meus netos, como é que eu já vou? Conta a história que a irmã querida de uma igreja, uma irmã poderosíssima, estava entre a vida e a morte. O médico chamou os familiares e falou, vamos se despedir dela, vão lá, se despede que ela vai morrer. E aí ela está lá na cama, zóio fechado, pulsação, igual o mestre Shifu, uma a cada 100 anos. Aí o filho todo crente, o Senhor nos deu essa matriarca. Nas dificuldades ela criou seus filhos, aí a véia, amém. O Senhor, no seu poderio, o Senhor deu sustento para quando não tinha, amém.
O Senhor quantas vezes ajudou essa mulher debaixo de chuva a cuidar dos meus tios. Amém. Mas, Senhor, se for da tua vontade de recolher a tua serva, nós estamos preparados. Aí vem, Porque a gente não gosta de falar de morte. Mas quando você lê a partir do versículo 21, você vai entender o que Paulo está falando, e nós não temos, infelizmente, tempo para poder falar sobre isso. Mas eu quero deixar 2 exemplos para você, para tentar elucidar sobre isso. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala de um homem chamado Estevão. E a Bíblia fala que Estevão, ele foi um homem de um culto só. Ele foi um homem de uma mensagem só. Ele foi um homem de apenas uma pregação. E se você tem uma arma hoje, por mais simples que ela seja, ela tem 2 tiros. Estevão só tinha uma bala, ele tinha que fazer um efeito terrível. E aí lá em Atos capítulo 7 nos conta que ele começou a pregar. E de repente o que ele começou a falar, ele começou a ver. E de repente o que ele começou a ver, ele começou a desfrutar. E de repente ele começou a ver o que ele falava. E aí então ele teve coragem de abrir os lábios e falar para as pessoas o que ele estava vendo. E de repente Estevão para, e ele levanta a cabeça, e sobre a cabeça dele, ele vê os céus abertos, ele vê o céu na cabeça dele, e ele vai e declara: vejo Jesus em pé, à direita de Deus, os céus estão abertos sobre mim. E aí então as pessoas começaram a ficar com raiva, as pessoas começaram a ficar com ódio de Estevão, e as pessoas pegaram pedras e elas tacaram em Estevão, e Estevão começou a receber pedradas de joelho, e ele olhava e via os céus abertos, ele olhava e via o Filho de Deus à sua direita, o trono de Deus, ele via os anjos e as pedras batendo nele, e ele antes de morrer, ele declara em alto bom som: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. O que você tem a ver com isso? Você precisa decidir nessa noite que tipo de crente que você vai ser. Você vai continuar dando atenção para quem está atacando pedra? Você vai continuar dando atenção para quem está te xingando? Ou você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque os céus estão abertos sobre a sua vida? Você vai continuar blasfemando, ou você vai continuar curtindo as blasfêmias das pessoas? Você vai continuar dando ibope para quem só ataca pedra? Ou você vai fazer como Estevão: os céus estão abertos sobre a minha vida? A palavra do Senhor diz que pegaram a roupa de Estevão, arrastaram ele para fora da cidade, pegaram a roupa de Estevão e jogaram nos pés de Saulo. E Saulo pega a roupa de Estevão, junto com cartas entregues pelos sacerdotes de Jerusalém. E ele marca uma viagem. E nessa viagem ele começa a perseguir os cristãos. E quando ele está perseguindo os cristãos, para prender, para matar, para prender, de repente, do nada, uma luz aparece. E Paulo olha para cima. A luz é tão forte que deixa o cego. E ele ouve em alto e bom som: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu quero profetizar que em breve tempo e o mais rápido possível o Senhor vai abrir o céu sobre a sua vida. Eu quero profetizar que quando os céus estiverem abertos sobre a sua vida, você vai poder falar como Estevão falou: eu preferi morrer para o pecado, eu preferi morrer para a religião, eu preferi morrer para mim mesmo, eu preferi morrer para os dogmas, porque tudo aquilo que estava me matando
quando hoje eu matei e eu posso ver os céus abertos sobre a minha vida e o Senhor contemplando a minha face. É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu quero andar com vocês, mas se o céu tiver que se abrir, que se abra uma vez mais, porque eu amo e glorifico e exalto o nome de Jesus de Nazaré. Seja na vida, seja na morte, seja na tribulação, seja na angústia, Ele continua sendo Deus sobre a minha vida. O que te impede, amados irmãos, de perder esse medo de ver os céus abertos? O que te impede de convencer a si mesmo de que vale a pena morrer pela causa do Evangelho? O que te impede de olhar para dentro de si e falar assim: eu sou nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, Deus fez tudo novo. Não está na hora de você, pessoa que experimenta os céus abertos sobre a sua vida. Não está na hora de você tirar os olhos daqueles que tacam as pedras e você contemplar o céu aberto sobre a sua vida. Não está na hora de você fazer como o apóstolo Paulo. Eles podem, mas não podem prender a minha alma, porque eu sou livre em Cristo Jesus. Então não tenha medo. Não tenha medo do futuro que te aguarda. Não tenha medo das coisas que você possa passar ou vier passar, porque sobre todas essas coisas o Senhor continua caminhando com você. Sobre todas essas coisas Deus estará sempre ao seu lado. Então, se a gente tiver que padecer, padeceremos, mas o nome dele continua sendo exaltado. O nome dele continua sendo glorificado. E quando nós chegarmos lá em cima, ele vai dizer: entra, servo bom e fiel, no descanso do teu Senhor. Então não tenha medo da vida. Não tenha medo dos desafios da vida. Paulo poderia usar a sua influência política para escapar, para fugir. Roma estava sob chamas. Roma estava sendo destruída. Ele poderia pegar uma brechinha e fugir, mas ele não usou coisas erradas para tentar fazer o certo. Ele morreu até mesmo para as brechas que o próprio inimigo tinha colocado à disposição dele. Segundo a tradição, ele morreu num jardim do centurião romano, porque era obrigado a cumprir com a sentença. Mas quando a gente olha para esse versículo: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então que todos os dias nós possamos morrer aos poucos para nós mesmos. Que todos os dias nós possamos morrer para o egoísmo. Que todos os dias nós possamos morrer para o desamor. Que todos os dias nós possamos morrer para a fraqueza. Mas a fraqueza não é aquela fraqueza de tanto trabalho, mas é a fraqueza de preguiça. Que todos os dias nós possamos morrer para nós mesmos, porque nós diminuímos, Cristo cresce sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, você não errou de dia. Você não errou a escolha divina ao culto nesta noite. Hoje, a palavra para você é: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Aquele que começou essa obra é poderoso para terminar. Quer eu queira, quer eu não queira, ele vai terminar. Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu penso ou do que eu possa pedir. Então o que te falta? Confiar no Evangelho. O que Deus espera de você? Que você aproveite essa oportunidade para ter decisões radicais na sua vida. Para ter decisões que vão fazer com que você faça
valer a pena. Quando eu tinha 17 ou 18 anos de idade, eu tinha que escolher entre fazer uma faculdade de marketing ou fazer um seminário teológico. E aí, então, quando eu decidi fazer um seminário teológico, as pessoas riam de mim. Porque eu não ia ganhar dinheiro, porque eu estava estudando para ser pastor. E as pessoas riam de mim. E entrava ano e saía ano, eu recebia convites para ir nas formaturas dos meus amigos. Todos escolheram os seus caminhos. Eu decidi servir a Deus. Na época, era uma decisão extremamente radical. E essa oportunidade bate na nossa porta o tempo todo. E aí você precisa decidir o que você vai pegar de fato para a sua vida e vai mirar como alvo e vai falar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque a meta da minha vida é essa. Porque hoje Deus começou uma boa obra. É radicalidade. Talvez você não vai ser radical como eu fui, no sentido de ir para a religião e não ir para o marketing, não ir para o dinheiro, não ir para outros lugares. Talvez o seu problema é que você escolheu uma matéria e essa matéria não tá fluindo, não está indo, e você está em dúvida se você tem que permanecer ou você tem que sair, ir para outra área. E Deus está dizendo, eu te coloquei num lugar, eu fixei você em um endereço, eu escolhi um terreno, eu limpei o terreno, eu cavei as fundações. Põe uma coisa na sua cabeça, você pode ir para lá, você pode ir para cá, mas o seu final é aqui comigo, exaltando e glorificando a minha vida, porque eu sou o Deus que abro todas as portas. Então não tenha medo. Não tenha medo. Deus não errou quando escolheu você para vir para cá. Deus não errou quando escolheu você para te colocar sobre esta igreja. Deus não errou quando levantou você sobre este lugar. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. E a mensagem de Deus para a sua vida é: começa algo novo hoje. Começa algo novo hoje. E Ele é espetacular para não atrasar a obra sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, se coloque de pé.